Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um estudo do módulo 7, na aula de literatura, que se chama Poesia, Versificação em Língua Portuguesa. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 68 para acompanhar a explicação da professora e não se perderem. O que seria essa versificação? A versificação é o tamanho de um verso. O verso é uma linha do poema, lembram? Esse verso, ele pode possuir um tamanho específico. Quando nós vamos estudar literatura, nós aprendemos que há diversas formas de poema. Essas formas de poema, muitas vezes, está ligada ao tamanho do verso. Então, versos têm tamanho. Podem ser decassílabos, podem ser pentassílabos, depende da quantidade de sílabas poéticas que ele possui. Hoje nós vamos aprender a como fazer essa versificação, como fazer essa contagem das sílabas poéticas. Inicialmente, vamos falar das sílabas gramaticais. Sílabas gramaticais vocês já sabem, porque vocês sabem separar as sílabas. Quando nós falamos de sílabas gramaticais, estamos falando daquela separação de sílaba que vocês fazem das palavras, normal. Então, lá na página 70, tem dois exemplos de versos. O verso Senhora partem tão tristes e quando Ismalha enlouqueceu. Esses dois exemplos aqui, eles estão sendo divididos, as palavras estão sendo divididas de acordo com a separação de sílabas gramaticais, como nós aprendemos em língua portuguesa. O segundo é o que a gente precisa prestar bastante atenção, que são as sílabas métricas ou sílabas poéticas. As sílabas métricas têm uma maneira de fazer a separação diferente. E é a partir da separação dessas sílabas que eu vou fazer a contagem. Na página 71, nós temos a separação ali, que também é chamada de escansão. Então, separar as sílabas métricas é chamado de escansão. O primeiro exemplo, Senhora partem tão tristes, vocês vão perceber que ele possui 8 sílabas gramaticais, aquela separação de sílabas normal que nós fazemos, e ela possui 7 sílabas métricas. Por que 7 sílabas métricas? Porque toda vez que eu vou contar a quantidade de sílabas que tem no meu verso, eu só posso contar até a última palavra em sua sílaba tônica. Então, a última palavra desse verso aqui é tristes. Senhora, partem tão tristes. Então, tristes é minha última palavra. Qual é a sílaba tônica em tristes? É o tris, né? Tristes. Como tris é a sílaba tônica da última palavra, eu só posso contar até ela. Percebem que o tes há um xizinho, porque eu não devo contá-lo, ele não é uma sílaba tônica. Então, para contar o verso de um poema, eu vou fazer a contagem da separação de palavras do verso até a última palavra em sua sílaba tônica. O segundo exemplo é um pouquinho diferente, porque vocês vão perceber que eu tenho 9 sílabas gramaticais, mas apenas 7 sílabas métricas. Por que isso aconteceu? Porque há uma regra na escansão, na separação de sílabas poéticas, que diz o seguinte para mim. Quando eu tenho uma separação de sílabas e tenho uma sílaba átona que termina em vogal e em seguida eu tenho uma palavra que inicia-se com vogal e também é uma sílaba átona, eu preciso uni-las. Peraí, professora, confuso isso, né? Não é confuso, não. Eu só preciso prestar bastante atenção qual é a sílaba tônica das palavras. Se eu sei isso, eu não faço confusão. Então, vamos por parte. Quando. Qual é a sílaba tônica de quando? É o quan, não é? Essa é a sílaba tônica, ó. Coloquei um T de tônico. Qual é a sílaba tônica da palavra esmalha? É o ma.
O má é a sílaba tônica. Então, essas sílabas aqui, o do e o i, são átonas. Elas não são as sílabas mais fortes. Uma termina com vogal e a outra inicia-se com vogal. Então, eu preciso juntá-la, porque durante a leitura, elas praticamente se unem. Quando Smiley enlouqueceu, ó, quando Smiley enlouqueceu, basicamente, elas se transformam em uma só. O segundo exemplo é a mesma coisa. A palavra esmalha, a última sílaba é lia, e enlouqueceu, a primeira sílaba é em. Ambas essas sílabas aqui, uma termina com vogal e a outra inicia-se com vogal. Não são as sílabas tônicas, porque lembra que de esmalha é o má, e enlouqueceu é o seu, enlouqueceu. Então, essa daqui é a minha sílaba tônica. Então, todas essas daqui são átonas, inclusive essa. Como essa é átona e essa é átona, e uma termina com vogal e a outra inicia com vogal, eu precisei fazer a junção das duas. Então, essa daqui é uma regra. Então, quando eu termino com vogal e a palavra seguinte inicia-se com vogal, e elas são átonas, não são as tônicas, eu preciso juntar. Então, essa é uma regra que nós estamos aprendendo hoje. Para isso, eu preciso lembrar do que são sílabas tônicas e sílabas átonas, certo? Nesse caso aqui, foi contado até o seu, do enlouqueceu, porque seu é a última sílaba tônica é a sílaba tônica da última palavra. Diferente da primeira, que a sílaba tônica era a segunda. Essa é uma paroxítona e essa é uma oxítona. Por isso que eu contei até a última sílaba dessa palavra. E no primeiro exemplo, nós contamos apenas até a primeira aqui, ó. A primeira sílaba da palavra. Entenderam? De acordo com essa contagem, eu vou ter todos esses nomes aqui. Eu tenho apenas uma sílaba, é monossílabo. Eu tenho 2 sílabas, dissílabo. Eu tenho 3 sílabas, trissílabos, e assim por diante. Veja que aqui eu tenho 7 sílabas métricas e o exemplo segundo eu também tenho 7 sílabas métricas. Logo, esses versos são heptassílabos, ou também chamados de redondilho maior, ok? Então, vocês vão fazer as atividades seguintes a partir dessa explicação da professora. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e a professora sana essas dúvidas. Bom trabalho!